Vamos mergulhar numa história incrível sobre desespero, profecia e o poder surpreendente de em quem a gente escolhe acreditar. É um relato antigo, mas que tem muito a dizer sobre como encaramos o impossível. Olha, essa citação já dá o tom do absurdo que a cidade de Samaria estava vivendo. Imagina só, o valor das coisas estava completamente de cabeça para baixo. A situação era simplesmente desesperadora. Então, para a gente conseguir entender a dimensão do que estava prestes a acontecer, primeiro a gente precisa sentir o peso da desesperança que dominava cada canto daquela cidade. A cidade estava completamente cercada, ilhada, nada entrava, nada saía. Isso levou a uma fome tão, mas tão severa que a própria sociedade começou a ruir por dentro. A coisa chegou num ponto que era um colapso total. As regras mais básicas da humanidade estavam sendo quebradas. A situação era tão extrema que existem relatos de canibalismo. O próprio rei, num ato de desespero, culpava a Deus pela tragédia. E é bem aí, no meio desse abismo de desespero, que o profeta Eliseu surge com uma promessa que, francamente, soava como pura loucura. E veja bem, não era uma previsão de alívio gradual, não. Era a promessa de uma virada de chave, da noite para o dia. Uma reviravolta tão completa que parecia desafiar a própria realidade. O que é realmente impressionante aqui é a escala dessa mudança prometida. Sair de uma situação onde restos sem valor custavam uma fortuna para a melhor farinha ser vendida por quase nada, isso desafiava toda e qualquer lógica. E essa promessa impossível força uma escolha, sabe? Ela acaba revelando duas mentalidades completamente diferentes, dois jeitos de olhar para o mundo. E isso aqui ilustra o conflito central da história de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem o cara poderoso, o insider, que só confia no que vê. Do outro, os excluídos da sociedade, que por não terem mais nada, encontram uma espécie de liberdade para agir. A resposta do oficial do rei é o puro suco do cinismo, né? Ele olha para a situação e pensa que é tão impossível, mas tão impossível, que nem mesmo um milagre direto de Deus poderia resolver aquilo. Já os leprosos, a lógica deles é outra. É a lógica que nasce do desespero total. Qualquer coisa, até mesmo se render ao inimigo, era melhor do que ficar parado esperando a morte certa pela fome. Para eles, a única derrota garantida era não fazer nada. Então vamos acompanhar esses leprosos. Vamos ver como essa atitude de não temos nada a perder os leva a uma descoberta simplesmente impressionante. E então acontece algo surreal. Deus faz com que todo o exército sírio ouça um barulho ensurdecedor, o som de um exército gigantesco que não estava lá. Em pânico total, achando que seriam atacados, eles fogem no meio da noite, largando tudo para trás. A primeira reação deles é totalmente compreensível, né? Depois de tanto sofrimento, a primeira coisa que fazem é cuidar de si mesmos. Comem, bebem e começam até a juntar as riquezas que encontraram. Mas aí, depois de saciarem a própria fome, a consciência começa a pesar. Eles percebem uma coisa que vai mudar o destino da cidade inteira. Eles se veem diante de uma questão moral gigantesca. Era certo eles se salvarem sozinhos, enquanto todo o resto da cidade morria de fome a poucos metros dali? E a conclusão a que eles chegam é poderosa. Eles entendem que ficar em silêncio seria um crime. A sorte que eles tiveram trazia junto uma responsabilidade enorme, a de compartilhar a esperança. A notícia então volta para a cidade e, a partir daí, o palco está montado para o cumprimento dramático e, de certa forma, irônico da profecia. O rei, claro, continua cético, achando que é uma armadilha, mas a evidência se torna esmagadora e a fome do povo fala mais alto. Os portões da cidade finalmente se abrem. E olha só que impressionante a rapidez com que tudo aconteceu. Em questão de horas, a profecia se cumpriu nos mínimos detalhes. O impossível se tornou a nova realidade daquela cidade. No fim das contas, o destino de cada um foi um espelho perfeito da sua mentalidade. Os leprosos, que arriscaram tudo por um fio de esperança, se tornaram os heróis da história. Já o oficial, que se agarrou ao seu cinismo, viu o milagre acontecer, mas morreu antes de poder desfrutar dele. Esse comentário resume tudo de um jeito brilhante. A descrença de alguém não tem o poder de parar o milagre, mas ela com certeza impede que essa pessoa faça parte dele. E a grande pergunta que essa história antiga deixa para a gente pensar é: quando a gente se depara com uma situação que parece não ter saída,
O que é mais arriscado? Agir baseado numa esperança que parece impossível ou se apegar à certeza fria do desespero? Fica aí a reflexão.